Hoje eu queria conversar um pouco sobre liberdade de expressão, especialmente a questão do artigo 5º, inciso 4º, que é o que regulamenta a liberdade de expressão na Constituição Federal, que fala que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que eu quero falar isso e por que é interessante essa discussão sobre liberdade de expressão? Muita gente acredita que a liberdade de expressão ela é ilimitada, ou seja, ela não pode se limitar de nenhuma forma, a pessoa pode falar aquilo que quer. E isso não é uma realidade, né? A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido na Constituição. Mas assim como todos os outros direitos fundamentais, existem limitações. Vou pegar aqui um exemplo para ficar até mais claro, o direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental a todo indivíduo. Só que o direito à vida, embora esteja elencado no artigo 5º da Constituição Federal, também pode ser limitado, porque todo direito fundamental tem o caráter de limitação, certo? Ele não é absoluto. Nenhum direito acaba sendo. Então, por exemplo, você sabia que no Brasil é possível a pena de morte em caso de guerra declarada? A regra geral é que não é permitida a pena de morte. Porém, a Constituição traz uma exceção, que é o caso de guerra declarada. Lá é possível, certo, matar uma pessoa, inclusive seria por fuzilamento, conforme especifica a legislação militar. Então tem essa possibilidade e essa limitação. A legítima defesa, no caso em que a pessoa que repele injusta agressão acaba matando o agente que cometeu aquela injusta agressão. Certo? Então veja, são situações específicas que você pega o direito à vida e acaba limitando ele. A mesma coisa ocorre com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é caráter limitado, então você tem o direito a expressar aquilo desde que não viola outros direitos fundamentais, certo? Por exemplo, quando a gente fala em legítima defesa no caso da vida, por exemplo, é um direito fundamental, que é a vida, sobrepondo outro direito fundamental, que também é a vida, certo? Então, existem especificações e limitações. Então, quando tem liberdade de expressão, se ela for contrária a outros direitos fundamentais, ela poderá ser limitada. Tá, mas existem outros direitos que podem ser limitados pela liberdade de expressão? Sim, também é possível. Então, como que eu faço para saber, né, se vai aplicar a liberdade de expressão ou não em determinado caso? E aí que vem a parte complicada do direito. Porque é uma questão extremamente interpretativa. Quando eu falo que um direito fundamental violou o outro ou transpassou outro direito fundamental. E é uma questão que depende do conjunto do fato concreto, depende do conjunto de provas, depende do posicionamento das partes, do posicionamento de quem está julgando. Então é uma questão extremamente complexa, certo? Não é algo tão simples de ser dito. Eu posso dizer basicamente que a liberdade de expressão ela tem limitações, certo? Em outros direitos fundamentais. Então outros direitos fundamentais, eles limitam a liberdade de expressão. Só que outros direitos fundamentais também são limitados pela liberdade de expressão. Então, eu vou ter que analisar sempre frente ao caso concreto se aquilo que foi dito, especificado, não violou outro direito fundamental e se é possível fazer isso, certo? Então, no caso específico, nunca vai se ter um direito fundamental ilimitado, absoluto, como as pessoas pintam, né? Como elas ficam falando que não, a liberdade de expressão ela é irrestrita, tal, não existe isso, pelo menos de acordo com a legislação brasileira. A própria Constituição garante, como eu falei, o direito à liberdade de expressão, mas ela já traz uma limitação, olha, é livre a manifestação de pensamento, certo? Liberdade de expressão. Sendo vedado o anonimato. Então, ou seja, a liberdade de expressão no Brasil veda a pessoa que fica anônima, né? Faz comentários de forma anônima. Então já tem uma limitação à liberdade de expressão aí, certo? Que a própria Constituição garante essa limitação. Existem outros. Então, às vezes, a gente vai verificar casos em que a liberdade de expressão entra em confronto com, por exemplo, a vida, ou outros direitos fundamentais, a moradia, o direito de imagem. Então a gente vai ter essa balança. E como que eu vou saber? Sempre de acordo com o caso concreto, certo? E com o caso concreto, você, por exemplo, atuando enquanto advogado, e dependendo do lado que você estará defendendo, vai prezar falando que o direito fundamental não foi violado, a liberdade de expressão deve ser respeitada, e outro lado vai falar que não, que teve uma violação a outro direito constitucionalmente protegido. Então é uma discussão muito assídua, certo? Nesse sentido. Então, sempre vai depender da análise do caso concreto. O que eu quero te passar nesse vídeo aqui, nenhum direito é ilimitado no Brasil, certo? Então, não existe direito ilimitado. Alguns até falam em alguns direitos que podem ser considerados ilimitados porque não tem nenhuma restrição, por exemplo, a caso da vedação ao trabalho forçado ou de caráter humilhante, degradante, que não existe exceção, né? Então, você vai ter alguns direitos que a legislação fala que são ilimitados porque não tem nada que contra-argumente isso na norma constitucional, certo? Mas nenhum direito, via de regra, ele é ilimitado. Todo direito ele sofre restrições, como o direito à vida, como o direito à liberdade de expressão, certo?
Então, sempre que você se deparar com isso, você tem que ter essa linha de raciocínio e pensar. Logicamente, como é uma questão muito interpretativa e depende sempre da análise do caso concreto, você pode formalizar sua opinião e expressar ela, mas desde que faça isso de forma também respeitosa, certo? Então, eu queria saber de você, o que você acha sobre essas ponderações que eu fiz sobre a liberdade de expressão? Você concorda, discorda? Você acha que no Brasil a liberdade de expressão está sofrendo algum tipo de ataque perante o judiciário, ou você acha que o judiciário está respeitando os direitos fundamentais, certo? Não existe uma resposta de bate-pronto, uma resposta certa ou errada nesse caso específico, por quê? Porque são questões extremamente interpretativas e a norma constitucional, nesse caso específico, ela é muito aberta e é muito ampla. Então você tem que sempre pensar dessa forma. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma questão quanto a isso, deixa aqui nos comentários que eu prometo responder, certo? Na dúvida sobre liberdade de expressão. Qualquer coisa, fico à sua disposição.